Nosso quadro de nutrição do Spa Clínica Médica. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a Cris Azzolini, que é nutricionista e vem nos falar hoje sobre obesidade infantil. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Val, e você? Dando sequência ao nosso assunto da última vez, que foi um tremendo sucesso. Parabéns. Que legal, obrigado. Parabéns para nós, né? É verdade, mas eu gosto muito disso e eu acho que os novos tempos estão possibilitando, como a gente conversou. Hoje as pessoas querem se cuidar e ter qualidade de vida. Aí o seu trabalho, tanto que você falou, né? Quando você começou lá atrás, tinha 2, 3. Hoje isso é uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. E ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, porque o nosso assunto, como é obesidade infantil, eu queria que você me falasse isso. Eu li que 1 em cada 3 crianças no Brasil tem obesidade infantil. Eu fiquei apavorado, porque é 1/3 da população infantil. Não é muito isso, Cris? É muito. E obesidade infantil, só para o pessoal de casa saber, como que funciona? Como a gente faz diagnóstico? Isso que eu queria saber. O que é obesidade infantil? Você vê a criança gordinha, mas ela é gordinha, ela não é obesa. É quando a gente faz a relação peso e altura dessa criança no gráfico dela, de crescimento, e a gente vê que ela está muito acima da linha da média, tá? Num percentil. Lá, no adulto, a gente fala IMC, nas crianças a gente chama de percentil. Então, acima do percentil 95, elas já estão muito obesas. Mas visualmente, o pai que está em casa, a mãe, enfim, os familiares têm que ficar de olho. Tem que gordinha ficar de gordinho olho. E pronto. Pode não ser que não seja obesidade infantil, mas isso vai descobrir quando levar para você. Exatamente, quando levar no consultório e a gente colocar ela no gráfico. Mas visualmente, eles conseguem saber. O grande problema é quando a criança é um bebezinho, todo mundo acha bonitinho. Lindo, aquela criança fofa. Isso a gente chama de bebê farináceo, porque dentro dessas mamadeiras as mães acrescentam farelos, farinhas, para engrossar leite, aquelas coisas, para dar um sabor melhor. E aí os bebês ficam bebês farináceos, com aquelas pelinhas. São os mais bonitos, mais gostosos. Eu sou apaixonado pelos farináceos, então. Exatamente. Enquanto bebê, depois vira um problema. Eu queria que você falasse quais as causas mais comuns para que isso aconteça com as crianças. Olha, tem uma causa genética, Val, mas também tem a questão da alimentação do sedentarismo. Muito do que vale isso é o exemplo que os pais dão em casa. Ou também naquela situação da birra da criança, né? Eu quero porque quero e daí o pai dá. Tem muito no consultório dos pais que hoje ficam fora de casa, trabalham o dia inteiro e têm os seus filhos únicos e acabam presenteando essas crianças com sorvetes, guloseimas, e isso é muito ruim, porque eles vão mudando esse paladar da criança. Sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, presenteando, né? Presenteando, né? Porque sabe que aquilo é bom, quer agradar, e aí sem perceber acaba desencadeando uma doença na criança, porque é uma doença. Né? É uma doença, do jeito que a gente falou a vez passada, que isso se liga no receptor da droga e da prazer, para a criança também, isso dá muito prazer, né? E você falou no fator genético. O fator genético, ele é preponderante? Ou seja, se os pais são, a criança vai ser? A criança tem uma predisposição genética natural, muito grande a ser. Agora, se esses pais sempre se cuidam, dentro dessa obesidade, eles já cuidam da alimentação porque já vieram de tratamentos, normalmente na casa dele vai ter alimentos mais saudáveis e ele não quer aquilo para o filho, então ele vai cuidar, mas essa criança vai ser sempre predisposta. E outro fator é o sedentarismo, né? A criança não brinca mais, não corre mais, não anda de bicicleta, é na frente da TV. As babás mantêm essas crianças na frente da TV. Então tem que falar para a babá descer, brincar no parque, deixar essa criança correr. Ela precisa se habituar a isso, entende? São hábitos. São hábitos. E eu li também que fatores psicológicos e estresse, tédio, esse tipo de coisa pode desencadear esses hábitos da criança comer mais do que necessita? Pode. Então, assim, estresse que essa criança tenha passado. Você sabe que hoje os estudos mostram que até o estresse que a mãe passou durante a gestação pode desencadear alguns problemas emocionais e psicológicos que levam essa criança a comer. A alimentação da mãe na gestação leva essa criança a ter obesidade também. Então, já na gestação você tem que cuidar. Normalmente disso. a mãe tem que cuidar lá na gestação, da parte alimentar. E depois, o que acontece dentro dessa casa, da criança na escola, da família.
os adolescentes, a pressão psicológica que é exercida sobre eles para escolher a profissão muito cedo, isso tudo desencadeia um estresse emocional muito grande e aí eles acabam comendo para mim aliviar aquela situação, entendeu? E engraçado como é uma coisa que alivia, né? Você come, eu sei por mim, eu me cuido, mas eu sofro para me cuidar, porque eu quero, não é fome, é um desejo. É uma vontade de comer. É uma vontade, define vocês para mim, porque é uma vontade de comer. Parece que o corpo necessita disso. Porque libera hormônio, né? E daí dá aquela sensação prazerosa de acalentar, né? De satisfação. Me dá uma satisfação. O adulto ainda tem essa percepção. Agora, no caso das crianças, os pais devem estar muito atentos a isso, porque isso é obrigação dos pais. Sempre. As crianças, elas não têm uma capacidade de discernir. Intelectual de discernir, elas são crianças, né? Nem o adolescente, né, Val? A gente, como mães de adolescente, a gente também tem que direcionar muitas coisas, né? Claro. Inclusive nisso. Só que o que mais vale de tudo isso é o exemplo que você coloca dentro de casa. Falando de nutrição, é o exemplo que tem na mesa. Você, pai, você, mãe, come verdura? Teu filho vê você comendo ou você obriga ele a comer e você não come? Isso é exemplo em tudo, né, Cris? Exemplo em tudo, é muito importante. Quando colocar no prato, dentro do consultório, quando a gente faz as sessões com as crianças, eu digo que eles vão ser os nutricionistas da casa. Então lá eles querem replicar tudo o que eu falo, porque criança é uma coisa fantástica, o que você ensina, ele quer ensinar o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe, se eles não receberem isso bem e não fazerem o que a criança está pedindo, vamos comer a cenoura. O pai disfarça, não come, ele observa aquilo. Claro que sim. O que eu tenho que fazer e você não tem que fazer? Quais os tratamentos para o infantil? Como é que tratam uma criança infantil, uma obesa infantil? Sempre obesidade infantil, ela tem que ter uma primeira consulta com o endocrinologista ou com a nutricionista para colocar nesse gráfico que eu te falei para diagnosticar, tá? Depois disso, o endocrinologista vai pedir todos os exames, dificilmente ele vai entrar com medicamentos, isso é mais uma reeducação, né? Familiar, inclusive, não é só da criança. Diagnosticando isso cedo, né? Porque daí vai para a vida toda. Mais um tratamento que vai dar continuidade é nutricionista e psicólogo. Dentro da nutrição, a gente trabalha com sessões semanais, não dá para fazer sessões longas, então elas são curtas e toda semana, porque a criança tem que ter uma continuidade disso. E a gente coloca um objetivo, uma meta. Então a primeira consulta é com os pais, depois a criança sozinha e todas as sessões são sozinhas. Aí depois a gente uma vez por mês fala com os pais, revisa os exames, manda coletar de novo, ver como é que está a situação. A obesidade infantil é muito séria, porque criança que entra na adolescência obesa vai ser um adulto obeso e vai sofrer com isso. Na infância eles sofrem bullying no colégio, porque são obesos. Lá eles são chamados de baleia, de orca, de... Todos os pejorativos, porque criança é má, né? Não É é boazinha, ela pega... E você sabe como que as crianças lidam com isso na escola? Os gordinhos são sempre os mais engraçados. Para eles serem aceitos naquele grupo, então eles são os engraçados. Gente, isso é uma maldade, né? E isso machuca muito as crianças. Então, não tem como fazer isso separado da psicologia. Então, a gente tem que fazer junto. E é muito legal porque, às vezes, dentro do consultório da psicóloga, eles falam algumas coisas que estão relacionadas à comida e que a psicóloga vai chegar lá no consultório da nutricionista e falar: Cris, ele abordou isso hoje. Então é legal que o tratamento em equipe, essa interação, funciona muito e dá certo com a criança. Gente, o assunto é muito interessante e muito sério, né? Esse dado oficial do Brasil de 1 a cada 3 crianças ser obesa infantil, para mim é absurdo, porque é 1/3 da população, isso é muito. Mas o bom é você ficar atento ao seu filho, né? Para você perceber esse tipo de problema e ter esse feedback, né, de ir consultar e de ir atrás, porque tem conserto. Porque, como diz a Cris, começa no infantil, vai para o adolescente e vira um adulto. Desse problema de obesidade vão surgir outros, né? Que a pessoa não se aceita, e daí tem problema e vai virando uma confusão. É melhor resolver já no início. E fora as doenças, né? Ligadas à obesidade que ele vai levar para uma vida.
só para encerrar, que eu sei que o tempo vai estourar, meu irmão, eu já vou ficar esperta, é que uma criança, às vezes, com 15 anos, tem doença de velho, que deveria ter aos 60. Isso é muito triste. Isso é muito triste e é muito... Nossa, é um desgaste. Você veio aqui para ser feliz e não para sofrer. Então, diagnosticou o problema, corre para tratar. E a obesidade infantil, como a Cris falou, é uma coisa alarmante hoje, principalmente no país. Fique de olho no seu filho. Você percebeu esse traço? Aqui nós indicamos a Cris, que é nutricionista, né? A clínica, o SPA Clínica Médica. Aí você liga, marca um horário, passa por lá, conversa. Isso no infantil, mas no adulto também você pode se tratar e deve, né? Porque daí a pessoa já tem juízo. É isso, Cris? Mesmo. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada, Pam.